que acessa e fala assim: ô, você viu que teve Domingo de Ramos, o pessoal balançando o ramo lá na Igreja Universal? Quero fazer um vídeo para falar um pouquinho de história e no final vou expor a minha opinião, beleza? A minha opinião você pode discordar. A história, se você discordar da história, vai ser perder tempo, porque não dá para mudar o passado, ok? Desde que os apóstolos foram morrendo e vieram os primeiros sucessores, os primeiros bispos e tal, a forma de celebrar a Eucaristia, né, a forma, digamos assim, de celebrar a Santa Missa, não tinha nada a ver com o que nós fazemos hoje. Primeiro, não existia o português na época, não existia o inglês, não existia o francês, não existia o italiano. Você tem ali essa expansão, essa saída da mentalidade cristã, rompendo os limites do judaísmo, né? Você tem a chegada no mundo helênico, você tem toda uma transição de saída do hebraico, chegada do falar, né, produzir documentos em grego, você tem a tradução da Bíblia de São Jerônimo para o latim, você tem todo um tempo gigante do latim que foi, né, a língua da cultura, a língua dos intelectuais, a língua da igreja, né, os ritos celebrados em latim, teses, né, de pessoas que não estavam escrevendo nada do sagrado, mas escreviam, né, suas teses de doutorado, mestrado e tal em latim. Era a forma como os intelectuais, né, tinham como língua comum também. Demorou muito para que a Bíblia fosse traduzida no idioma nativo de diversos países. Demorou muito para você ter ali um ritual mais parecido com o que nós celebramos, enfim. E você tem, no caso, como nós estamos falando, da Igreja lá Universal, Domingo de Ramos, você tem a linha protestante, que isso vem, né, de um contexto conturbado, político, econômico, religioso. Você tem essa vontade dos príncipes alemães de se separarem, de não prestarem mais, né, bater continência para a Igreja Católica, para o poder romano, num tempo em que o Papa ele tinha uma influência muito grande na humanidade. Um outro contexto, que é assunto para outro vídeo, não vamos, né, debater sobre isso. Você tem todo um trabalho de quê? De questionar, fazer uma leitura histórica, crítica da Bíblia, retirar a autoridade do magistério da igreja, ter o documento e interpretar da forma como você achar melhor. Então você tem toda uma transição cultural para isso. Então, de um lado você vai ter ali, não vamos falar sobre igreja ortodoxa e tal, outras coisas não, vamos falar só da igreja católica latina aqui, beleza? Você tem todo um padrão de ritos, tá na paróquia aqui, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, a paróquia que nós frequentamos. A missa aqui é igual a missa que a gente chegava aí lá na Canção Nova, a paróquia São Pedro e São Paulo, a paróquia São Sebastião, Santo Antônio, quando morávamos lá em Cachoeira. Tem as loucuras? Tem, de alguns. Tem abuso litúrgico? Tem ideia de jirico que o pessoal faz? Tem, só que tá errado. Isso não tá certo de acordo com o manual. Mas acontece esses exageros, né? Mas enfim, não queremos falar sobre isso. E ali na parte protestante, né, você vai ter ali diversas igrejas. Algumas vão ter uma leitura mais X da Bíblia, outras vai ter uma leitura mais Y da Bíblia. Todas vão ignorar, né, o Sagrado Magistério, todas vão ignorar que a igreja definiu o cânon, na própria Bíblia, o que vai ser diferente da nossa é o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a mesma coisa. Você vai ter ali diferentes interpretações, você vai ter diferentes autoridades e não existe um padrão. Então, quando eu vi o pessoal balançando o ramo, eu já achei, nossa, mas não achei, confesso, não achei nada ofensivo. E aí, Felipe, o que chega no ponto logo, né? O que você quer dizer com tudo isso? Eu lembro quando eu era mais novo, né? Hoje, entendendo a riqueza da nossa igreja, a riqueza da liturgia, a estrutura do nosso rito, os nossos ícones, as nossas cores, né? Você entrar numa igreja, né, antiga, com as imagens, né? Poxa, você pensar que tudo tem um porquê, você tem diversas figuras, porque você teve tempo em que você não tinha acesso fácil a livros, você não tinha
pessoas que sabiam dominar a escrita, a leitura, não tinham tanta acesso à informação, ao conhecimento, e muita catequese era feita por meio de imagens, de afrescos, de mosaicos, esculturas. Então ali acontecia, você vê o belo, né? As obras de arte ali. Então é arte, é ensinamento, a igreja ali servia como escola. Então todo um contexto lindo, maravilhoso, né? Que quando nós entramos na igreja hoje numa celebração, às vezes não nos damos conta da beleza daquilo, né? Em contrapartida, você tem do outro lado quem não tem essa estrutura litúrgica. Você tem uma liberdade, né? Vamos lá, uma licença poética muito maior. Você começar, hoje vamos começar o culto rezando, vamos começar cantando, mas aquela igreja faz diferente, mas aqui faz isso, mas aqui faz aquilo. Não estou menosprezando, né? Não tô, em hipótese alguma eu quero ofender a crença de alguém. E a diferença, né? Eu, quando era menor, eu lembro que deu um bafafá de um pastor que chutou lá a imagem de Nossa Senhora. Nossa, isso foi um ato, né, de intolerância, de desrespeito, entendeu? Hoje, quando eu vi, né, acabei de ver o pessoal balançando o ramo, eu, de certa forma, eu fiquei feliz, porque agora entra a minha opinião. Tudo que eu falei até agora foi história, tá? Mas eu não concordo. Então, construa a sua máquina do tempo, volte e mude o passado, tá? Ou discuta com o livro, porque, enfim. Mas eu fiquei feliz porque hoje nós temos tantos outros problemas problema de verdade, né? Coisas grandes. Nós vemos aí o pessoal querendo criar leis para destruir a família, para acabar com a relação, né, de pai e filha, né, de deturpar totalmente a educação. Nós vimos aí projetos que querem calar a boca de líderes religiosos, como se um padre, como se um pastor não fossem cidadãos, não tivessem a liberdade para falar com o seu público. Olha que absurdo, você tem artistas, né, que ofendem toda uma classe de cidadãos do Brasil, que ofendem o poder público, ofendem tudo, mas o religioso, simplesmente porque é religioso, é como se ele perdesse, ele fosse menos, o cidadão de classe baixa, né? Ele não pode falar. Então, tem tanta coisa séria acontecendo, coisa que põe em risco a nossa liberdade, a nossa liberdade para expressar a nossa fé, né? Para seguir o nosso calendário, né? Que quando eu vejo um negócio desse, para mim não chega a ser um problema. Eu fico feliz, né? Eu vi um vídeo de alguém falando, porque eles copiaram a gente. Quem que não copia nada hoje, gente? Pelo amor de Deus, deixa os caras copiar. Agora, né, eu imagino o seguinte, nós temos que pedir para Deus nos dar essa capacidade de enxergar o Cristo no outro, entender que não é o mundo inteiro que vai ser católico, não é todo mundo que tem disposição para viver dentro da igreja. O católico muitas vezes não tem, eu muitas vezes não tenho, como é que eu vou exigir isso do outro? Olha só, você entra para a igreja católica, você já tem um conhecimento, você já tem uma experiência, você já é um líder, né? E de repente você se depara com uma estrutura em que você sempre vai ser o leigo. Você não vai, o seminarista ele já está acima, já, né? Mas o padre, o diácono, o bispo, o papa, eles sempre terão uma palavra mais forte. Porque é injusto? Não, porque Deus sonhou a igreja assim. Existe uma autoridade, existe uma hierarquia. E não é todo mundo que está disposto a viver assim, entende? Tem católico que odeia o catecismo. Como é que eu vou exigir isso do protestante? Não tem cabimento, entende? Então, vamos pisar no chão, vamos encarar a realidade. Não teremos, que bom que não teremos, porque daí isso mostra que somos robôs, somos formatados. Mas nós não teremos uma fé comum, nós não teremos todo mundo participando da mesma igreja. O que nós precisamos, né, pedir para Deus é plantar em nós, melhorar, regar, cultivar essa habilidade de enxergar o Cristo no próximo, de querer o melhor para o próximo, de rezar pela conversão do próximo e
achar elementos, achar pontos comuns, entender que nós temos inimigos comuns também e que aos poucos Deus vai chamando cada um, aos poucos cada um vai tendo esse encontro pessoal com Deus, vai vivendo cada dia que passa o seu processo de conversão e não podemos cair no erro, né, dos fariseus lá atrás, né, colocar um fardo nas costas do outro que nem nós somos capazes de carregar. Se eu no meu Instagram às vezes sou apedrejado por católicos simplesmente pelo fato de eu trabalhar com a história, com o catecismo, né? Como é que nós vamos ficar bravos com o povo que fez memória a um fato real balançando o ramo? Não tem cabimento, gente. Então, vamos estudar, vamos rezar, vamos fazer esse exercício de fé, de enxergar o melhor no próximo. Eles querem copiar? Ótimo! Deixa. Isso não vai te fazer um católico pior, isso não vai te fazer um católico melhor também. Use dessas oportunidades para rezar pelo próximo, para que Deus, né, chame, continue a chamar essas pessoas. Não é porque pensam diferente, né, que nós devemos criar guerras, ok? Deus tem um plano para cada um, né, e Deus, tenho plena certeza, Deus sonhou cada um para, de alguma forma, ser uma ferramenta de santificação para o próximo. Então você pode ser uma ferramenta de santificação para o próximo, e não é porque o outro está fora da sua igreja que ele não pode ser um instrumento de santificação para você, tá? Deixa de ser orgulhoso. Então é isso. Vamos estudar, tá? Vamos estudar, vamos crescer na fé e na ciência, e que essa estrada de fé e ciência alimente a nossa vontade de ser melhor. E não vamos parar de rezar e lutar pela nossa civilização. Deus abençoe vocês.